Queridos amigos, eu vou pedir licença para vocês para que a nossa reunião hoje, ela vai mudar um pouquinho o formato. Eu, na verdade, não vou fazer o estudo. Eu vou ser um divulgador de uma palestra. Uma palestra feita por um espírita ilustre de nome Camilo Rodrigues Chaves, que foi um grande líder espírita. Ele nasceu em 1884, desencarnou em 1953, foi presidente por 10 anos da União Espírita Mineira, considerado o maior presidente da história da Federativa aqui de Minas. E essa semana, na quinta-feira, nós vamos estar fazendo um trabalho no grupo Camilo Chaves, a casa que ele tem como patrono, e eu prometi para eles que eu, aqui na FEAC, ofereceria também um contributo a mais para o aniversário da casa. Então, eu vou pedir vocês a atenção, a paciência, para nos acompanhar numa palestra que foi feita em 1951. Ele fez essa palestra numa semana espírita em Uberlândia, dia 14 de fevereiro de 1951. Antigamente, os oradores eram mais formais. Geralmente, palestra, elas eram escritas anteriormente e o orador fazia a leitura dos discursos. Então, por isso que eu estou pedindo um pouco de compreensão de vocês, que eu vou repetir o movimento formal da década de 50. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Título da palestra: Parábola do Rico e Lázaro. Vamos ouvir o imortal Camilo Rodrigues Chaves. Caríssimos irmãos, irmãs, Jesus preferia falar por parábolas. Grande parte dos seus ensinamentos eram versados através destas historietas, que prendiam a atenção das multidões. Algumas delas são verdadeiras obras-primas de concisão e arte literária. Encerram sempre grandes lições de sabedoria, a par do encanto da narrativa. A parábola do filho pródigo, por exemplo, é um verdadeiro padrão literário no gênero. O mestre se comprazia nessa forma de discursar, talvez se adaptando à linguagem dos textos sagrados, mas certamente legando ao futuro o trabalho de interpretá-las, esquadrinhando-as. É duvidoso que o povo as compreendesse no momento, e pode-se calcular quanto elas excitavam a curiosidade e a crítica dos fariseus, sempre solenes na intriga. Não raro, o mestre desafiava-lhes a malevolência, advertindo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os apóstolos e discípulos, na intimidade, pediam-lhe explicações, e ele dizia, por vezes, que não lhes podia revelar muitas coisas, porque não as suportavam. As palavras de Jesus e o seu simbolismo conceitual entram pelos séculos a desafiar a argúcia dos exegetas, provocando tremendas controvérsias, degeneradas em lutas e dissensões e cismas, a quebrar a unidade da pregação e a fraternidade dos crentes. A doutrina de Jesus, puríssima na sua essência, visava a renovação da humanidade, mas os homens, sempre rebeldes,
na sua inferioridade, procuravam torcer-lhe o sentido moral, no propósito velhaco de eximir-se ao rigor dos preceitos. Ora o interpretavam no sentido literal, ora se extraviavam, quando lhe convinha, em sofismas ousados e extravagantes. Reparai que depois de 20 séculos, os concílios ainda proclamam dogmas. Se compararmos o desvio do cristianismo atual da rota traçada pelo Evangelho, chegaremos a conclusões desanimadoras. O seu contubérnio com os poderes do mundo deturparam-lhe a essência e a finalidade renovadora pregados pelo Cristo. Mas tudo estava previsto e anunciado. A terceira revelação, ao surgir, reestabelecendo as verdades evangélicas, precisou reformar os fundamentos dogmáticos da doutrina assente. Deus agora se apresenta à compreensão, não como o Jeová restabelecido dos judeus, mas sobretudo como o Pai de toda a criação. Nada de penas eternas, nem de inferno no sentido ortodoxo. A crença na reencarnação e nas vidas sucessivas, fundada na própria verdade evangélica, veio criar um sentido de evolução e progresso, que submete o homem a um chamamento irrefutável em direção ao grande foco central que é Deus. Foram necessários 2000 anos para que se operasse a maturação espiritual que permitiu pudessem os homens ver e ouvir as grandes e transcendentes verdades. Esta maturescência só foi possível após milênios de experiências e angústias, através de muitas vidas. Séculos de terror temperaram a alma humana, até que ela pudesse ver quão pueris eram os seus receios e prejuízos. Muitos crentes nem puderam renunciar aos ócios e prazeres do mundo. Se desinteressavam das coisas futuras, ou caíam no alvitre manhoso de comprar a felicidade eterna com o bônus de uma falsa caridade e da proteção do clero. Muitas igrejas se fundaram com os saques acomodatícios das indulgências plenárias em artículo mortis. E estes comodistas pensaram que, assim, pudessem gozar esta vida e a outra. A outros, a razão se lhes revoltava à hipótese de um Deus vingador e se entregavam a teorias materialistas de negação e do fatalismo. É que o cristianismo das igrejas, fugindo à rota traçada pelo Cristo, rumara pelo caminho do terror, continuando com o Deus de Moisés e ameaçando a humanidade com as penas eternas. Cristo, ao contrário, anunciou um Deus, Pai e Criador, ao qual só se podia alcançar pela fé, pelo amor, pela caridade. Como admitir, pois, seja ele capaz de condenar seus filhos a penas eternas? O restabelecimento das verdades evangélicas impede, ou ao Espiritismo,
que é o Paracleto prometido. À sua luz vai sendo desvendado o verdadeiro espírito da doutrina de amor e solidariedade. Agora, meus amigos e minhas irmãs, a nossa singela e despretensiosa análise, neste momento, sobre o tema A Parábola do Rico e Lázaro. Leiamo-la. Continua o professor. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, fora deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhas dava, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós, está firmado um grande abismo, de modo que as que querem passar daqui, para vós não podem, e nem os de lá passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te rogo, então, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem eles também para esse lugar de tormentos. Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola contada por Jesus está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 19 a 31. Voltamos para o nosso professor. Ele diz assim: esta alegoria constitui para muitas seitas cristãs a base da crença na justiça inflexível de Deus. Ou melhor, na sanção das penas eternas. As chamas que atormentavam o rico gozador e dissoluto autorizaram a criação do inferno, com todo o seu horror de tormentos. E esta ameaça, veiculada por uma divulgação fanática, explorada em prosa e verso,
tornou-se o espantalho das almas timoratas, em proveito da autoridade da casa sacerdotal. As religiões, em todos os tempos, exploraram a timidez e a credulidade dos povos por meio de intimidação. A divindade iracunda dos primórdios se atribuíam todas as calamidades, e o sacrifício cruento das oblatas viventes tinham a virtude de aplacá-las. Com o correr dos séculos, esse conceito falso da divindade se desmoralizou na consciência evolucionada do homem. O poder de resistência das opiniões fundadas na crença cega, incutidas pelas execrações do levitismo vivedor, foi sempre poderoso. Mas o homem, a despeito do despotismo religioso, progride racionalmente no cadinho civilizador das experiências. Iluminado pelo instinto do progresso que nele palpita, luta pela própria emancipação contra as imposições dos dogmas e das ideias enraigadas. As religiões, ao seu lado, pelo poder de adaptação, se transformam em bússola das ideias vencedoras e dominantes. O próprio Deus, que se manifesta nos arrazoados intuitivos da consciência, primeiramente falava, misterioso, pela voz soturna dos elementos e dos cataclismas, atuava pela força magnética dos fetiches, humanizava-se na configuração do ídolo grosseiro, ou mesmo no despótico poder do homem divinizado. Dia chegou, porém, em que a concepção da divindade se sublimou no intelecto humano, pela espiritualização desse poder imenso. O homem progressivo pôde sentir a sutileza da verdade, e Deus se transformou na alma criadora e dirigente do universo. O certo é que cada transformação conceptual da divindade, como efeito da evolução do homem, se assinalou pela queda de impérios, nos quais se apoiavam as castas sacerdotais. Deus, na verdade, é o único e todo-poderoso. Mas as castas dirigentes das religiões lhe dão singular expressão, conforme a época e a compreensão comum. Isto lembra a intolerância científica, que se renova em teorias e processos, afirmando sempre sua infalibilidade. Todos os povos da antiguidade tinham a compreensão de um Deus criador e espiritual, protetor privativo de cada um deles. Ra entre os egípcios, Belo em Babilônia, Zeus na Grécia, Júpiter em Roma, Jeová entre os hebreus. O conceito espiritualizante de Deus positivou-se na reforma empreendida por Moisés, pelos primeiros livros da Bíblia, quando aboliu as imagens e a sua figuração material. O povo judeu assimilou-o no culto imposto por Moisés e se manteve fiel à crença que havia de imortalizá-lo para uma culminância messiânica. Porém, o Jeová de Israel
é terrível e vingador. E Moisés o focaliza através de inúmeros fatos em que manifesta a sua cólera e a repreensão severa às faltas dos homens. Jeová se aplacava com o sacrifício de vítimas animadas, evoluído de um Baal ou Moloque sanguinário, cuja ira só se abrandava com o sangue humano. Que texto, hein? Respirem fundo, só estamos começando. Porque era, pois, uma divindade imaterial, contrária a qualquer figuração iconológica e seus preceitos morais. Se confinavam dentro de uma finalidade puramente social e civilizadora. Impunham o descanso semanal, a veneração aos pais, condenava o homicídio, o adultério, o furto, a cobiça e o falso testemunho. Finalidade puramente social e civilizadora. Continuando. Decálogo tornou-se assim um marco na civilização humana. Ditado como fora, com o fim de abrandar os instintos ferozes daquelas hordas semi-selvagens de israelitas herdeiros do nomadismo vigente na Mesopotâmia e na Península Arábica, desde os tempos do patriarca Abraão. Foi esta maneira de conter e dirigir a um povo que aspirava ao sedentarismo territorial para uma nova destinação histórica e constituiu o acontecimento culminante para o gênero humano, quando aos poucos e fulgores do Sinai ecoaram os preceitos do grande código. Abre aspas. Eu sou o Senhor do teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Fecha aspas. Voltamos a Camilo Chaves. Nesse dia, a humanidade renunciou aos instintos animalescos do passado e iniciou a marcha lenta e dolorosa para a espiritualização. Começou a batalha pela vitória do Deus único e onipotente. A dádiva do Monte Sinai tornou o povo israelita merecedor de uma promessa muito maior para os séculos vindouros. O Deus dos judeus era um Deus privativo. Por isso só podia ser uma divindade especial, vingativa e parcial. De fato, a revelação mosaica nos-la apresenta como caprichosa, sabática e ameaçadora. Aos infratores dos preceitos, aplicavam-se castigos materiais e terríveis penalidades após a morte. Aliás, a repreensão ao crime e ao pecado se generalizava em todas as religiões. O mais tremendo suplício para o criminoso era o das chamas eternas. Mas havia um lugar neutro, onde se não sofria, nem se gozava, onde o justo aguardava o momento da reencarnação. Os gregos tinham o Hades, os romanos, os lugares inferiores, que não eram propriamente lugares de castigo. A crença na imortalidade da alma é muito antiga, meus amigos e minhas amigas. E a doutrina das vidas sucessivas se generalizava entre os povos. Ora sobre a forma regressiva da metempsicose,
ora pela reencarnação na espécie humana. O interstício entre uma e outra vida terrena era tomado por uma expectativa, muita vez inconsciente, num desses lugares que os romanos chamavam inferi, isto é, inferiores. Os inferi, que deram o inferno cristão, não significaram necessariamente antros de tormento, conquanto não fossem lugares de bem-aventurança. Todos iam para o Hades, ou para os infernos, tanto os bons como os maus, e cada um era passivo das condições morais de seu passado terreno. Jesus, na sua pregação, figurava esse lugar com o nome de Gêena, onde havia ranger de dentes. O céu, o Olimpo, era a mansão dos deuses e raramente acessível aos mortais, elevados à condição de semideuses pelos seus altos feitos. Na antiguidade não havia compreensão de um lugar de gozo e recompensas espirituais, o que se nos afigura consentâneo com a situação espiritual da época. Devido à inferioridade dos espíritos, o céu estava trancado e inacessível. Os hebreus concebiam um lugar de tormentos para os réprobos e um recanto de paz para os justos. Quando morria um profeta ou um varão ilustre, era levado para o seio de Abraão, o grande patriarca israelita. Ali também havia um estado de expectação para alguma coisa indefinível que havia de vir. Os judeus, num ou no outro plano, esperavam o advento do Messias prometido pelos profetas, o qual havia de pôr as coisas nos seus lugares. A parábola do rico e Lázaro, enunciada por Jesus, revela uma situação de fato na ocasião em que ele pregava. Ele tinha que se adaptar à compreensão dos seus contemporâneos, quando não se conhecia o reino de Deus ou a casa do Pai. Jesus é que o anunciava. O maior prêmio que um judeu podia esperar para depois da morte era ir para o seio de Abraão. Isto é, lá para onde presidia a figura venerada do patriarca. E Lázaro, o pobre mendigo leproso, que jazia à porta do rico, adquiriu na sua desventura o direito de ir, quando morresse, para o seio de Abraão. E foi para lá, conduzido pelos anjos, como diz o Evangelho. O rico, depois de uma vida de fartança, de gozos, de sensualismo, foi para o Hades, onde se supliciava nas chamas do remorso, do arrependimento e da miséria. Nada autoriza a uma interpretação diferente. É literal. Nem Lázaro havia alcançado o paraíso, nem o rico se havia sepultado no báratro do inferno cristão. Quem preside a mansão de felicidade eterna, o céu do conceito cristão, é Deus. Não é o pai Abraão. Mas Jesus não disse, abre aspas, seio de Deus. Termo usado hoje, mas sim, seio de Abraão. Por que Jesus falou seio de Abraão na parábola?
Abraão era o diretor daquele recanto, onde as almas dos justos esperavam outras reencarnações e o advento do Messias. Nem dos termos e da ambiência do relato se pode argumentar em favor do inferno, como o entendem os católicos e protestantes. O condenado, segundo a teologia, está inteiramente, eternamente privado da presença e da graça de Deus. Isto constitui o seu maior suplício. Ora, o rico pôde ver a mansão de Abraão e lobrigou a figura de Lázaro, acolhido ao seio do patriarca. Lázaro era feliz e gozava daquele ambiente de paz, a contrastar com os tormentos que torturavam o grande esbanjador de dinheiro. E ele, o rico, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Amigos e amigas, esta não é linguagem de réprobo, porque este não se humilha, não se arrepende, não suplica. Um condenado às penas eternas jamais dirá: tem misericórdia de mim, porque ele está condenado a penas eternas. Nem seria esta a atitude de um pai que houvesse repudiado e condenado a um filho. Abre aspas. Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens na vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Fecha aspas. Nestas palavras ressumbra um grande pesar, em que o pai comenta a situação de fato que não pode remediar. Ele fala como pai, que não considera rotos os laços de uma estreita afinidade. Filho, diz ele. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Passar para lá ou passar para cá não era possível, porque entre uns e outros havia um grande abismo. Que vem a ser esse abismo? Um grande abismo separa, mas não um abismo de caráter intransponível, como deve ser o inferno. É intransponível o inferno. Aqui não. No inferno a separação absoluta? Aqui não. Mas através desse grande abismo, eles se veem reciprocamente. Eles se falam, eles se queixam e pedem misericórdia. Não. Este não é o inferno. Nem estas são as penas eternas. O grande abismo que está posto entre eles é a diferença das respectivas condições espirituais, ou melhor, é a diferenciação vibratória entre um espírito superior e um inferior. Sabido é que os espíritos inferiores não conseguem ver os superiores, a menos que estes queiram se mostrar. No Hades, nas regiões inferiores, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Fecha aspas. Camilo Chaves continua dizendo: Abraão quis se mostrar ao rico sofredor, para despertar-lhe arrependimento, e ele pôde contemplá-lo ao longe, numa visão comovedora, em que Lázaro descansava no regaço abençoado do patriarca.
foi um quadro ocasional, adredemente encenado, destinado a impressionar o coração rebelde do opulento gozador da vida. E este se comove e se arrepende. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandei a Lázaro à casa de meu pai, porque tem 5 irmãos, para que lhe dês testemunho. Ele se preocupava com a possibilidade de seus irmãos caírem nos tormentos do Hades. Para estes irmãos ainda havia tempo de se emendarem da má vida. Se Lázaro lhes desse testemunho da terrível situação em que estava o rico, poderiam isentar-se dos horrores do inferno. Ele, o rico, se considerava perdido, mas que se salvasse os seus irmãos. Este infeliz, que assim falava, não era isento de sentimentos generosos. Ele se preocupava com a sorte dos irmãos, queria vê-los felizes, rogava por eles ao pai Abraão. Amigos e amigas, isto não é de um condenado às penas eternas, dominado por um sentimento integral de ódio e de maldade, como nolo pintam os padres da igreja. É linguagem de um espírito moralmente inferior, mas dotado já de alguma evolução. Além de reconhecer as suas faltas, arrependiam-se delas. Pedia misericórdia e amava seus irmãos, posto que rogava ao pai Abraão que lhes mandasse a mensagem a Lázaro. Rogo-te, pois, ó pai, que o mandei à casa de meu pai, porque tem 5 irmãos. Mas Abraão lhes disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mandei Lázaro à casa de meu pai. Mandar como? Lázaro era espírito, o pai e o irmão do rico eram homens. Tal pedido revela que, ao tempo, já se admitia a comunicação dos mortos e dos vivos. De 2 formas, podia-se operar esta intercomunicação. Pela aparição, que os hebreus chamavam de ressurreição, quando o espírito se tornava visível à criatura humana e lhe transmitia mensagem. Este é um fenômeno comum no espiritismo. Os médiuns dotados do dom da vidência podem ver os espíritos, se estes querem tornar-se visíveis. Médiuns há que reúnem o duplo dom da vidência e da audição, e nesse caso podem ver e também ouvir os espíritos. Portanto, o rico pedia que Lázaro se apresentasse aos irmãos dele, para que o pudessem ver e ouvir. Mas Abraão lhe disse não ser necessário, porque tinham o testemunho de Moisés e dos profetas. Esta resposta mostra que a parábola se adaptava ao entendimento dos judeus. Jesus valeu-se da figuração de uma colônia espiritual presidida por Abraão, a qual foi recolhido, após a morte, o espírito depurado de Lázaro. Olha a conclusão que o doutor Camilo Chaves chegou. Uma colônia espiritual presidida por Abraão. Aí agora vem o espiritismo. Nos livros psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier, em que o espírito de André Luiz nos revela a multiplicidade das colônias espirituais, onde as almas são conduzidas logo em seguida à desencarnação, há cabal explicação para esta parábola. Nosso lar,
com a sua organização quase imaterial, constituem um posto de socorro e de educação de espíritos em via de regeneração. Outras estações de cura, disseminados na vizinhança da crosta terrestre, acolhem espíritos violentamente desprendidos da matéria, ao passo que em regiões sombrias, de panoramas agressivos, enclausuram-se os refúgios morais da sociedade dos espíritos. Regiões tenebrosas do subsolo guardam os réprobos das tragédias do ódio, das vinganças e das hecatombes, insensíveis às manifestações de amor e de ternura. Ali há ranger de dentes, ali o fogo do desespero e do ódio consomem as almas danadas. Prossigo ou vocês querem que eu pare? Nunca fiz uma leitura tão extensa numa palestra, mas eu avisei no início que quem faria a palestra seria o doutor, ex-senador da República, Camilo Rodrigues Chaves. Na época não era senador, era deputado geral. Retoma o nosso expositor. Os habitantes desses báratros de sofrimento podem se chamar demônios. Sim, meus senhores e senhoras, o inferno existe, com todo o seu horror de suplícios e expiação. E para lá são relegados os causetas das punições tremendas. O rico estava nesse caso, e de acordo com as ideias correntes, se julgava eternamente condenado. Não esperava voltar à carne pelo processo da reencarnação. Pedia que o pai Abraão mandasse Lázaro aos seus irmãos, o que foi julgado desnecessário por terem Moisés e os profetas para instruí-los. Se eles viviam faustosamente na prática de todos os vícios, não acreditavam em Moisés, nem nos profetas. Não creriam igualmente em Lázaro, se este lhes aparecesse e os recriminasse. Pai Abraão conhecia a psicologia dos homens afortunados, dados aos excessos e aos desmandos da vida. Jesus, em outra ocasião, já focalizara a dureza dos ricos em admitir as ideias de equidade e fraternidade humanas, afirmando ser mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha que entrar um rico no reino dos céus. Chamava-se camelo a um cabo feito do pelo do animal, empregado na amarração dos navios. Mas o rico insistiu no seu pedido. Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, o pai Abraão lhes disse: não ouvem a Moisés e aos profetas, não acreditarão, ainda que os mortos ressuscitem. O patriarca foi mais veemente na sua afirmação. Os judeus acreditavam na ressurreição. Para eles, consistia na suposição de que uma alma pudesse retornar ao seu corpo reduzido a pó. Hipótese contrária a todas as leis da natureza. Crença que se comunicou ao cristianismo em suas várias seitas. Exemplos há na Escritura de mortos ressuscitados. Jesus fez voltar à vida
os corpos exânimes de Lázaro de Betânia, da filha de Jairo ou do filho da viúva de Naim, logo depois da morte. Mas não se mencionam casos de volta à vida de corpos entregues à terra e nela dissolvidos. A Escritura se refere à ressurreição do filho da Sunamita, pela virtude de Eliseu, profeta, mas o cadáver do menino não estava em putrefação. Quando morreu o Cristo, diz Mateus, capítulo 27, 52, 53, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Explica Camilo Chaves. Nesta expressão, e apareceram a muitos, está bem definido o fenômeno, registrado pelos médiuns videntes e de audição. Entretanto, havia uma forma de ressurreição que os judeus não haviam assimilado, embora a Bíblia a ela se referisse de forma explícita. É o caso da volta do Espírito à carne em novo corpo. Outros povos e outras religiões aceitavam o mistério da reencarnação, como os hindus, os egípcios, os caldeus, os babilônios, os persas e etc. Mas aos judeus repugnava-lhes esta forma de retorno à vida humana. Conhecido é o episódio de Jesus e Nicodemos, quando este foi procurá-lo à noite para se instruir. Admirou-se o fariseu com a afirmativa de Jesus: em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? Jesus retrucou: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Como pode isso fazer-se? Inquiriu Nicodemos. Pois que, disse-lhe Jesus, és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Entretanto, a Escritura se refere várias vezes ao fenômeno da reencarnação. No Salmo 146 começa assim o salmista: louvai ao Senhor, ó alma minha, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem no Filho do Homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. O salmista incita a todos a louvarem ao Senhor, mas que não confiem em príncipe, nem nos homens, em que não há salvação, porque o homem morre e não pode atender a ninguém. Ouvi, sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. O príncipe e o filho, o homem, morrem, mas não permanecem na vida espiritual, porque voltam para a carne e esquecem-se de tudo. Segundo a tradução literal feita do hebraico para o esperanto por Zamenhof, o mesmo trecho está assim expresso: não confiai nos eminentes filhos do homem, que não podem ajudar. Sai dele o espírito e volta para a terra, e nesse mesmo dia fenecem todos os seus pensamentos. É tão solene a afirmativa que resolvemos recorrer
a um professor de hebraico, o professor Arão, de Belo Horizonte, e obtivemos a seguinte tradução ad li: não confieis em benfeitores que não podem ajudar. Refere-se aos homens. Seu espírito sai, ele, o homem, volta à sua terra. Naquele mesmo dia, ele perde os seus sentimentos. Aqui temos a afirmativa formal do fenômeno da reencarnação, quando o salmista adverte que se não deve confiar no homem, porque não há nele garantia nem salvação. Morrendo, sai-lhe o espírito, que ao voltar à terra, perde as suas recordações. E aí, em vários trechos, o professor Camilo Chaves vai trazendo para nós referência a estas questões da reencarnação. Se fosse errônea a doutrina da reencarnação, Jesus tê-la-ia condenado, como fizera a outras teorias. Mas ele confirmou. É categórico, segundo Mateus, quando diz: ele mesmo é o Elias que há de vir. Nesta afirmativa, não há figura nem alegoria. Querendo o mestre dar uma força nova à sua afirmação, rematou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Isto é, ouça aquele que for capaz de compreender. O povo judeu tinha na Bíblia elementos para crer na reencarnação, mas não tinha ouvidos para ouvir na sua teimosia, nos seus preconceitos. Deve-se inferir do esoterismo da frase proferida por Abraão, na parábola do rico e Lázaro: ainda que alguém dos mortos ressuscite, que ele queria dizer: ainda que alguém encarne ou tome novo corpo. A reencarnação é um fato que já não pode ser posto em dúvida. É crença inata de todos os povos, afirmada por todas a Bíblia e positivada pela palavra autorizada de Jesus. Admira que os santos padres da igreja, tão arrojados nas interpretações dos textos sagrados, torcendo-lhes o sentido, criando dogmas irracionais e chocantes, se atrevessem a contrariar a afirmativa de Jesus quanto à reencarnação dos espíritos. Esta verdade, adormecida no subconsciente de toda a humanidade, teria encontrado, se admitida, considerável ressonância na moral humana para a solução de inúmeros problemas religiosos e sociais. A igreja cristã, fracionada posteriormente em várias seitas, vedou aos fiéis acreditarem nessa verdade, que sopita na consciência universal. Herdando o grande erro, cristianismo colocou-se em exceção e, como consequência, desfiguram-se outras grandes verdades. É que, negando a reencarnação, precisava admitir a eternidade das penas. Ao conceito de um Deus mosaico, intolerante, vingativo, negou a sua trajetória da obra criada, que, partindo da matéria, transitando pelos reinos da natureza, evolucionando através das espécies, vai atingir, em escala progressiva, as sublimidades divinizantes da espiritualização. Moisés revelou a existência de um Deus único, privativo dos judeus. Jesus anunciou a onipotência de um Deus universal,
Criador e Pai de todas as criaturas. Certo estava ele de que não seria compreendido, e na sua passagem deixou-nos a promessa do Paracleto, do Consolador, do Advogado, daquele que haveria de restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido. Eis que surge, após 19 séculos, o Espiritismo, com a força de uma revelação, destinada a restituir as verdades evangélicas a sua primitiva pureza. Entre estas verdades está a das vidas sucessivas, pela reencarnação dos espíritos, restituída a consciência da humanidade como coluna basilar de um novo sistema religioso e científico, capaz de conduzir o homem através da sua grande destinação evolutiva. Desta vez, a grande verdade é confirmada por inúmeras testemunhas do além, que pela intercomunicação dos espíritos com os mortais, falam bem alto e proclamam a grande verdade. Se o aperfeiçoamento humano se opera por meio da reencarnação dos espíritos, definitivamente não pode haver penas eternas e muito menos o inferno. Ora, bem, se não há penas eternas, nem inferno, o espírito do homem não se perde. Ao contrário, tem diante de si uma eternidade de evolução e progresso, conforme o conceito de um Deus Pai, justo, misericordioso, como nolo apresenta o Espiritismo. Esta evolução pode ser lenta, pode exigir séculos ou milênios, pode demandar múltiplas reencarnações, pode carecer de inúmeras provas ou experiências, mas ela se processará seguramente até a perfeição. Recapitulando, vimos que a parábola do rico e Lázaro constitui uma figuração genuinamente hebraica, a fim de ser assimilada pelos homens da época. O céu estava ainda trancado, e o patriarca Abraão, que presidia uma colônia espiritual, recebeu em seu regaço o espírito redimido de Lázaro. Jesus não se refere ao seio de Deus. O rico, de onde estava, na paragem de expiação, pôde lobrigar a tranquilidade de Lázaro e falou ao pai Abraão. A linguagem dele não é própria de um réprobo, é afetuosa e súplice. Chama Abraão de pai. Este responde em termos severos, é verdade, mas paternais, porquanto trata-o de filho. A afirmativa do patriarca sobre o grande abismo que estava posto entre eles não tem o significado que lhe querem dar, como alusão ao inferno. Referia-se a diferenças vibratórias que impossibilitavam o comércio entre os dois planos que habitavam. Ao pedir que fosse Lázaro à casa de seu pai, admitia que essa mensagem fosse dada por aparição, graças ao fenômeno comum no espiritismo da vidência e audição mediúnicas. Pai Abraão contestou que nem no caso da ressurreição de Lázaro não se regenerariam os irmãos entregues aos deleites da vida. Aludia
a um caso de reencarnação. O rico, ao se conformar com a sua situação, julgava-se perpetuamente condenado, como acontece a grandes sofredores do umbral, imbuídos dessa crença, para maior castigo. Talvez conhecesse a extensão de sua pena, não lhe sendo permitido interrompê-la. Além de não haver o selo da autoridade divina nas declarações do patriarca judeu, não consta na parábola a afirmativa categórica da irremissibilidade das culpas após a morte. À luz do Espiritismo, tudo se torna compreensível, e não é demais afirmar que essa magnífica parábola veicula uma das mais características proposições doutrinárias da terceira revelação. Como consequência do drama do Calvário, abriram-se os céus, e Jesus foi preparar novas moradas na casa do Pai. Como ele mesmo disse, Lázaro voltou à carne, e não mais foi levado ao seio de Abraão. Mas após cada etapa de experiência em que conquista novos merecimentos, vai galgando novas moradas em trajetória progressiva para o infinito. O rico também, depois de completar o seu ciclo expiatório no Tártaro, voltou à carne em múltiplas experiências regeneradoras e evolutivas. Não mais voltou ao Tártaro e os milênios, em que exercitou a humildade, a pobreza, a fraternidade, que lhe permitiram ascender a outras moradas na casa do Pai, segundo a promessa de Jesus. É que tudo progride no universo, em trabalho constante e intérmino de sublimação. Nós, que já fomos réprobos, num passado tenebroso, de bestialidade, já estacionamos inúmeras vezes nas regiões inferiores, onde há ranger de dentes, já nos desvencilhamos da vasa conspurcante da selvageria e suportamos todos os trâmites da dor, da desgraça moral e das ascensões redentoras. Hoje, graças à misericórdia do Pai Celeste, que não renega seus filhos, nem lhes regateia oportunidades, devemos sentir-nos contentes de podermos desfrutar as luzes e conhecimento do Espiritismo, que nos assegura, dentro do nosso evolucionar, venturosos galardões nas vidas futuras que nos esperam. Saudamos a todos como os cristãos os faziam. Ave Cristo. Camilo Chaves. Bem, meus amigos, o Beto está nos dando aqui essa honra, né? Essa surpresa e essa honra, né, Beto? Após esse texto esplendoroso de Camilo Chaves, nós, e isso o Beto está trazendo já há algum tempo, essa lembrança daqueles que trouxeram a doutrina espírita nos seus primeiros momentos, após Kardec, principalmente aqui no Brasil e aqui em Minas Gerais. O Beto tem feito, ao longo da sua trajetória, um processo de resgate desses valores, dessas informações, dessas personalidades, não no sentido de exaltar as pessoas, mas no sentido de nos alertar para as mensagens que foram veiculadas por esse grupo de amigos, por esse grupo de pessoas que implantaram, a partir de Minas Gerais, toda essa grandeza
do movimento espírita. Então, o que nós presenciamos aqui hoje, essa história do espiritismo, essa história do cristianismo, vem sendo resgatado e que nós possamos aprender a valorizar isso. Porque os primeiros momentos do espiritismo eram muito puros, né, Beto? Eram muito sinceros, eram realmente despretensiosos, eram idealistas, havia muito sentimento, muita vocação envolvida em tudo aquilo. E com o passar do tempo, meio que houve uma certa infiltração, uma certa mistura, uma certa conjugação de tecnologia, de valores, de espiritualismo. E a gente precisa estar sempre fazendo esse trabalho de separar o joio do trigo. E isso a gente tem acompanhado o trabalho do Beto. O Beto tem sido um grande trabalhador, tem empreendido grandes esforços para trazer o espiritismo na sua essência. O Beto já trouxe para nós um livro sobre os prefácios de Emmanuel, um livro inédito. O Beto conseguiu, com Arnaldo Rocha, toda a história que ele narra no livro Chico, Diálogos e Recordações, toda a história do Chico com Arnaldo, a história da vida, da mediunidade do Chico. E o Beto trouxe agora Chico do Calvário à Redenção, também um livro extraordinário, trazendo sempre a essência, trazendo sempre aquilo que é mais puro, aquilo que é mais verdadeiro, aquilo que é mais simples. E isso vai nos pacificando a alma, né, Beto? Num mundo globalizado, a gente percebe que há uma essência, há uma seiva que realmente tem que ser trazida, alguém tem que fazer esse trabalho, e você faz esse trabalho muito bem. Deus sabe o tempo, o esforço, as energias que você já empreendeu e ainda vai empreender, porque ele já andou me revelando aqui alguns projetos de continuar trabalhando nesse sentido. Então só nos resta parabenizar o que aconteceu aqui hoje. É muito raro isso, esse resgate, e o Beto tem feito isso já há muitos anos de uma forma muito positiva. Então, Beto, nós que somos trabalhadores esforçados do movimento espírita, nós ficamos muito gratos por existir pessoas que fazem um esforço tão grande como você, como essa casa, que é uma referência para o movimento espírita brasileiro, e rogamos a Deus que você continue com essa energia, com esse ânimo, e possa continuar trazendo essa essência, essa simplicidade, esse alinhamento inabalável com Jesus, com Kardec, que tem servido de parâmetro para muitas casas espíritas sérias, para muitos trabalhadores que estão realmente interessados única e exclusivamente naquilo que Kardec definiu, né? Na transformação moral e na dominação das más inclinações, que todos nós ainda temos. Deus te abençoe essa casa, que você tenha sempre ânimo, vontade, vigor para levar adiante esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Nós, num encontro como esse, quando eu expliquei no início que não é a minha característica fazer palestras lendo, mas eu expliquei no início que essa era uma prática dos oradores em outros tempos. A responsabilidade em trazer o produto pronto e não improvisar, né? Então, nós estamos trazendo aqui Camilo Rodrigues Chaves. E o nosso objetivo é sempre enaltecer o trabalho daqueles que foram baluartes do espiritismo. E eu passei o microfone para o Marcelo para me respirar. Aí ele falou... Bom, eu agradeço a todas as palavras dele. Não estava no script. E ele sabe muito bem que eu fujo pela tangente quando... né? Você sabe do que eu estou falando. Porque nós
eu sei que o objetivo dele é enaltecer o trabalho e não a persona. Mas a persona, se puder, ela vai embora. Uma companheira me falou outro dia, sexta-feira, eu estava lá no Glacos, eu terminei o estudo, aí ela chegou para mim e falou assim, olha, eu te sigo na internet. Eu falei assim, como é que é? Aí eu chamei ela no canto, eu a conheço com muito carinho, eu falei assim, olha, minha filha, no dia que você seguir uma persona, você está virando as costas para a mensagem que você deveria vivenciar. Não siga ninguém. Tenha como modelo Jesus. E o professor Allan Kardec que vai te apresentá-lo. É lógico que eu falei isso brincando, mas a mensagem fica para ecoar. Porque aí o Marcelo também falou de uma coisa importante. Isso sim é importante. Isso, agora, que é importante. A gente vive num momento histórico em que as palavras estão esvaziadas. Os valores morais de escantilhão. As religiões subjugadas nos interesses dos seus líderes. Obviamente que existem exceções. E o movimento espírita também faz parte desse processo. Então é muito glamour, eu brinco, muita purpurina, muito holofote, muito pó de arroz, muita serpentina. E a gente está carente de espiritismo na essência. Muitos movimentos, paga-se. Já ouviu dizer pagar para assistir palestra espírita? Pagar para fazer curso com expositores espíritas? Isso não é espiritismo nem aqui, nem no mundo primitivo. Os meios não justificam os fins. E como eu já fiquei velho, não estou preocupado, não faço política, portas que se fecham, porque as portas que Jesus abre para nós é a porta da divulgação da mensagem como ela tem que ser. E não que eu sei como que tem que ser. O nosso trabalho é trazer os baluartes, porque eles têm autoridade e eles sabem, e eles fizeram exatamente o que a gente tem que fazer. E nós estamos preparando uma mentalidade intelectual para o futuro do espiritismo. Numa comunicação, num grupo mediúnico na cidade de Juiz de Fora, grupo amigo, um dos baluartes do movimento, que é Leon Denis, o espírito Leon Denis, se comunicou e passou a seguinte mensagem sobre o trabalho que eles fazem doutrinários. E esse trabalho deles também tem muito a ver com o nosso. O nosso papel é só manter a chama acesa. Porque o espiritismo é para o futuro, não é para agora. Então, o que a gente vê por aí, não se preocupe. Crie o seu vínculo, frequente aquele grupo que você entenda da sua afinidade, aonde você vai beber numa fonte pura, como eu conversei com você. A gente acaba caindo na mão de vigaristas, é natural. Que existem os bem-intencionados que erram, existem vigaristas também. Isso em todos os setores da humanidade, nas religiões também. Então nós temos que ser honestos, nós temos que ter seriedade com o que a gente faz. Não somos referências moral para ninguém, mas o nosso compromisso doutrinário, ele é verdadeiro. Estamos aqui há 12 anos fundando essa casa. Temos 30 e poucos anos de movimento espírita. Graças a Deus, por onde nós passamos, eu fui de uma escola de Honório Abreu, de Arnaldo Rocha, de Martins Peralva, de muita gente fiel ao espiritismo. E eu gostaria muito de deixar esse legado, contando as histórias deles para essa turma que está chegando, como esse grupo do chat, que nos acompanha com fidelidade. Eles não seguem ninguém aqui. Eles estão compromissados com o projeto Kardec. Denise, rapidamente, de uma forma geral, sem falar do tema. E hoje, um dia especial aqui no chat também. Tem um centro espiritista Nostra de Mora, em Verona, na Itália, nos acompanhando.
Jean Carlos de Laje, Santa Catarina, Manuel Braz, Ouro Preto, Minas Gerais, muitos amigos aqui iniciando atividade conosco no chat, muito felizes pelo conteúdo trabalhado na noite. Vocês desculpem, nós quebramos um pouquinho esses últimos momentos da reunião, porque o tema foi muito intenso, muitas emoções, uma aventura cheia de muita surpresa. Alguns podem ter ficado um pouco cansados, é natural, por causa da leitura, mas quem quiser acompanhar depois, acessem o vídeo que vai estar disponibilizado na internet para vocês acompanharem e pegar elementos da palestra, porque tem muita coisa boa aqui. E se alguém perguntar no chat, é natural, diga que esse texto eu vou estar entregando esse livro, que é um livro, Para o Reino de Deus. E eu terminei esse livro em 2012, esqueci dele, estava na gaveta. Com textos inéditos de Camilo Chaves, psicografias de Chico Xavier, Emmanuel, recados endereçados para o Dr. Camilo, uma pequena história contada por Arnaldo Rocha para nós. Arnaldo foi conhecer o Espiritismo com o Dr. Camilo Chaves. Muitas histórias super interessantes. Vale a pena, viu, gente? Vale a pena conhecer a história, lembrando que o Espiritismo tem muita história para contar, para que a gente possa se preparar e fazer um espiritismo digno para o grande futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós temos que pensar no futuro, lembrem disso. Nós vivemos um período de transição muito esvaziado, muito superficial, utilitarista, materialista, muita ansiedade, muito déficit de atenção, muitos problemas no campo psicológico, um alto índice de suicídio, o amor se apaga, as relações pautadas na indiferença, cada um pensando em si. Esse é o mundo que a gente vive atualmente. Então, uma reunião como essa, que embora ela tenha para a internet um caráter informativo, nós gostaríamos de contar para os amigos que nos acompanham que o objetivo é fazer um atendimento espiritual, acolhendo pessoas encarnadas e desencarnadas, e também fomentar esse ambiente informativo. Mas não existe para nós espiritismo só do academicismo, só do intelectualismo. Esse espiritismo não nos atende. O espiritismo para nós é vivência do Evangelho. Então, espíritas, não se dê por satisfeito apenas com o livro ou com os grupos de estudo. Vivam o Evangelho. Se eduquem. Este é o grande projeto do Espiritismo, se autoeducar. Ok? De acordo? Todo mundo bem? Sãos e salvos? Muito bem. Que o nosso querido amigo Camilo Chaves, com toda a equipe espiritual, a nossa querida Semiramis, essa entidade tão bondosa, estiveram conosco essa noite, e que a gente possa continuar nessa semana festiva. Nós vamos estar lá no grupo Camilo Chaves, vamos estar levando essa mensagem para a família Camilo Chaves também.